Olá, turma, tudo bem com vocês? Mais uma aula com o professor JP, agora biofísica, terminando a parte do transporte de membrana. E dando continuidade a esse transporte de membrana plasmática, vou abordar aqui para vocês a pressão osmótica. Mas antes de trabalhar a pressão osmótica, vamos fazer aqui uma contextualização sobre a osmose. E já até discutimos em aulas anteriores, mas faço questão para que fique mais próximo das informações, a discussão sobre a pressão osmótica. A osmose, como nós já sabemos, ela é uma propriedade coligativa que está relacionada com o número de partículas do soluto numa determinada solução, então depende também das concentrações, mas de um conceito bem simples, a gente coloca que a osmose é a passagem do solvente por meio de uma membrana semipermeável para uma outra solução mais concentrada. Dentro da biologia, utiliza os termos hipotônico para o hipertônico. Vou também dar vários exemplos a respeito desses meios. Mas a osmose é a passagem do solvente de uma solução mais diluída, menos concentrada, para uma outra solução mais concentrada, mais forte, digamos assim, por meio de uma membrana semi-permeável. Então, nada mais do que um transporte passivo, aonde não gasta energia, tudo bem? Então, quando se fala de osmose, é um transporte de membrana passivo, por difusão, sem gasto de energia, e o que passa por meio da membrana é o solvente. E dentre os solventes que nós temos no nosso dia a dia, quando se trata de fisiologia do corpo humano, nós passamos a destacar a água como solvente universal. Porque se tem soluto, tem que ter o solvente para fazer o quê? A dissolução dessas substâncias consideradas solutos. Beleza? Então, a osmose é a passagem do solvente por meio de uma membrana plasmática. No caso aqui, eu vou citar uma membrana semi-permeável para mostrar essa passagem do solvente de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado. Na biologia, reforço mais uma vez, do hipotônico, que é menos, para o hipertônico, que é mais. E aonde é hipertônico, a tendência desse meio é fazer com que absorva a água. E a água faz essa entrada e saída por meio da membrana. Além de dar uma delimitação na célula, a membrana ela também permite o que entra e o que sai, né? Além da proteção também das organelas que ali existem. Vou começar aqui fazendo o desenho para que a gente possa visualizar nesse esquema. Olha aqui. Vamos aqui desenhar um recipiente. Vamos aqui desenhar um recipiente. Nesse recipiente aqui, vocês estão vendo que eu vou colocar uma membrana semipermeável como divisória, tá? Aqui eu tenho uma membrana semipermeável. Vamos indicar assim, MSP, né? Membrana semipermeável. Essa membrana só permite a passagem do solvente, não passa soluto, tá? Para passar soluto, você tem que lembrar da difusão facilitada, aonde utiliza-se estruturas que permitem, né, essa passagem de proteínas, permeases, como por exemplo, né, carreadoras, que vai fazer com que esse transporte ocorra por facilidade, né, ao invés de ser simplesmente uma difusão simples, tá? Então, aqui eu tenho um compartimento que eu vou chamar aqui de compartimento A, aqui eu tenho um compartimento B,
que preciso mostrar para vocês uma solução, vamos colocar uma solução de glicose ou uma solução de soro fisiológico para podermos analisar a concentração. Ou simplesmente eu coloco nesse compartimento apenas água. E do lado de lá uma outra solução mais concentrada, né? Uma solução de 1 mol por litro, de uma concentração qualquer. Vamos colocar aqui o NaCl. Se eu colocar aqui o NaCl e colocar uma concentração de 0,5 mol por litro, do lado de lá eu também vou ter NaCl, só que numa concentração, digamos, de 2 mol por litro. E quando eu falo em solução de cloreto de sódio, nesta concentração, o que é que nós temos além do sal? Nós temos água, tudo bem? Então, aqui, se você for analisar, nós temos aqui, ó, o cloreto de sódio mais água. Do mesmo jeito, do lado de cá, NaCl mais água. Temos duas soluções. O que é que diferencia essas duas soluções? As concentrações. As concentrações. Uma está menor, a outra está maior. E qual que é o conceito para osmose? É a passagem do solvente, de uma solução mais diluída para uma solução mais concentrada. Beleza? Então, olha só, essa membrana aqui, ó. O que vai acontecer? A passagem da água. A passagem da água por meio dessa membrana. Então, vai passar água. O soluto, que são as espécies iônicas, tanto o Na+, quanto o Cl-, eles vão ficar, né, sem ultrapassar a membrana semipermeável. Por quê? O NaCl, ele é considerado, o que, pessoal? Um soluto. E a água é considerada, né, o solvente. Então, quem é que passa por meio da membrana semipermeável? O solvente. E aí eu escrevo aqui para vocês, colocando top, claro que aqui eu posso mostrar o nível que se encontra, né? Estão inicialmente com o mesmo nível de solução, né? O volume aqui que nós colocamos nesse compartimento é o mesmo que nós temos ali a início de tudo ocorrer. E aí, do lado aqui desta solução que nós estamos vendo, eu vou colocar assim, ó, é uma solução mais o quê? Diluída. Tudo bem? Para a solução A, uma solução mais diluída. Se essa aqui é mais diluída, podemos vir colocar do outro lado. Essa outra aqui, ela se torna mais, vou apagar o pi aqui, ela é mais concentrada. Então, vou fazendo a comparação. Se a primeira é mais diluída, significa o quê? Que eu tenho uma quantidade de água maior e uma quantidade de soluto menor. O que faz com que a solução fique fraca. Isso é a condição diluída. É aquele café ralo, aguado. É aquele suco que você preparou em casa e não ficou legal, ficou fraco, e você ficou tentando acertar a proporção de soluto e solvente, e afinal de contas, para não perder, nós vamos ter que tomar ele. Isso é uma solução diluída. Quando você tem uma quantidade de solvente maior comparada ao soluto. E aí você está diante de uma solução diluída. E o contrário é uma solução concentrada. Você vai ter menos solvente, tá? E aumenta a quantidade de soluto. Então, se você vai preparar o suco novamente, que a gente não sai de dentro da nossa cozinha, nesses modelos aqui de exemplos, vejam só, você acaba colocando, né, achando que os óleos fazem as quantidades caírem corretamente. Você coloca lá as conchadas de açúcar, coloca lá a quantidade de água, enfim, e vai fazendo isso. E vai provando, né, dizendo, oh, não, tá bom, tá doce, tá forte, tá fraco. Fica naquela. Gente, isso aí é soluções que não atingiram ainda as medidas corretas.
Então, você está tentando ou acertar numa diluída ou tentar acertar numa concentrada. E nenhuma das duas ainda é o ponto de se tomar corretamente, que é as soluções saturadas, que é a quantidade máxima de soluto para uma quantidade máxima de solvente. Geralmente são 100 gramas de água para a quantidade X de cada soluto que ali você vai dissolver, tanto na parte de sais, como também de açúcares, né? Os compostos iônicos ali. Beleza? Então, se eu tenho uma solução mais diluída, eu tenho a outra do lado de lá mais forte, mais concentrada. Então, eu posso dizer que é menos concentrada. Em outros termos, eu posso colocar aqui também. Menos concentrada. Menos concentrada. O lado de lá, eu já tenho o quê? Mais concentrada. Essa solução, se ela é mais diluída, a outra é mais concentrada. Se essa é menos concentrada, eu estou diante também de diluída. Então, menos concentrada, mais diluída, pouca quantidade de soluto, tudo vai cair para uma solução com menor quantidade de soluto e uma quantidade maior de solvente, correto? E em contrapartida, a solução concentrada, você vai ter uma maior quantidade de soluto e uma menor quantidade de solvente. Então, a quantidade de solvente, ela é mínima. E a quantidade de soluto, ela é maior. O que faz com que tenha uma solução muito mais forte. Tem muito mais íons. O número de partículas dissolvidas na solução é muito maior comparada à solução de partida, que é menos diluída, que é menos concentrada. Perdão, menos concentrada ou mais diluída. Isso é o conceito do que a gente define aqui, a osmose. E com isso, o nível de água da solução concentrada vai aumentar, porque vai passar a água da solução mais diluída, menos concentrada, para a mais concentrada. Voltando a escrever os termos aqui conforme a biologia define, esse meio aqui nós colocamos que ele é hipotônico. Hipotônico, tudo bem? Ele é hipotônico. O lado de cá, nós podemos escrever que esse meio que é mais concentrado, ele é, em relação ao inicial, ele é considerado e classificado como meio hipertônico. Tudo bem, pessoal? Então, hipertônico é a solução que é mais concentrada. Hipotônico é a solução mais diluída ou menos concentrada. Biologia utiliza esses termos, tá? Então, qualquer soluções que aparecer, vocês podem fazer esse comparativo. O meio menos concentrado, o meio mais concentrado. E a água, nesta situação, ela vai partir da solução de menor concentração para uma solução de maior concentração. E a água, ela passa para o lado de mais concentração, por meio dessa membrana semipermeável. Essa membrana semipermeável colocada aqui, ela só permite a passagem, né? Ela só permite a passagem da água. Tudo bem? Isso é o conceito de osmose. Analisando, né, esse esquema e que esclarece bastante o que ocorre, como, por exemplo, a salada. Quantas vezes você já não fez a salada dentro de sua casa e analisou essas duas situações aqui colocadas? Preparou uma salada, cortou os legumes, se temperou na hora, você vai alimentar de tal. Mas se você temperou, claro, com sal, né, que eu estou dizendo, e guardou para almoçar depois, junto com a família reunida na mesa, vai ter muito o que dentro da vasilha, pessoal? Água. Por quê? Vamos pensar no tomate,
nas verduras que você cortou, colocou ali na vasilha e pegou quem? Sal. O que é que o sal é em relação ao meio dos vegetais? Você pode analisar que a quantidade de partículas de sais minerais que contém o meio daqueles vegetais, ele é o quê? Hipotônico. É bem menos. Quando você está com sal em mão, colocando sobre a salada, você vai ver que esse meio que você coloca, ele é mais concentrado. Você está colocando uma quantidade de sal muito mais elevada. Aí o que é que vai acontecer? Forçar a retirada de água dos vegetais. Então, o hipertônico, coloco na cabeça de vocês, o hipertônico é forçado a retirar a água do meio dessas outras células, com que elas fiquem murchas. Tudo bem? Se perde água, desidrata, a célula fica murcha. Por quê? O meio em que você colocou em contato tem uma concentração maior, fazendo com que a água é retirada. Eu vou te mostrar depois em 3 casos aqui separados para analisarmos melhor. Se você também pegar a carne de sol, como nós já comentamos numa aula anterior, e ver o procedimento como que é feito, você coloca o quê? Sal. Quando você adiciona sal nessa carne, o que é que vai acontecer? A carne vai perder a água que contém no seu meio, por razão do sal que você está adicionando numa quantidade muito mais elevada, deixando assim mais concentrada. Então, retira essa quantidade de água. E a carne, automaticamente, ela com o tempo, ela vai ficando seca. E o sol vai ajudando a secar cada vez mais. Então, esse processo de osmose, ele está muito presente, tanto dentro do nosso corpo, em situações também do dia a dia. Né? A osmose. Quem nunca matou uma lesminha, eu sempre falo aqui para vocês, né? Quem já nunca pegou um caramujo, uma lesma, e logo de imediato pensou, sal nada nada. Pegou lá um pouquinho de sal, foi e colocou sobre esse caramujo, sobre essa lesma. Ou preparou uma solução bastante concentrada, colocou no borrifador e chegou no muro lá e aplicou sobre. O que é que vai acontecer, pessoal? Essa lesma, esse caramujo, vai entrar em óbito. Por quê? Vai desidratar todas as células do corpo desse animal. Vai começar a ficar assim com muita água em volta, porque ele vai perder a água do seu corpo. E automaticamente, desidratando, leva-se a óbito esse animal. Então, tanto sapo, lesma, o caramujo, muitos agem dessa forma, usando sal. Por quê? Vai matar por uma desidratação das suas próprias células, perdendo água para o meio que é mais concentrado. Ó, o concentrado sempre puxa, arrasta a água, né? Retira a água. E essa água, ela atravessa o quê? A membrana semipermeável. Sempre atravessa essa membrana semipermeável. Fazendo com que o nível da água aqui no outro compartimento vai subir. Então, se está passando água para cá, olha o que, é que vai acontecer. Digamos que o nível agora está aqui, ó. Se eu pinto aqui esse compartimento, todo esse compartimento aqui está cheio de água, então é só para você comparar. Esse nível aqui, inicialmente, ele diminui. Então, aqui o volume vai diminuir e o lado de lá vai aumentar. Então, o volume aqui no primeiro diminui porque há perda de água. E o compartimento B, o nível vai se elevar, porque ganhou água. E com isso o nível sobe, deixando um desequilíbrio. Não é verdade? Então, enquanto que tudo no início mantinha o nível igual. Ok? E aí depois, quando o sistema de osmose começou a entrar em ação, o nível de um compartimento abaixa e o outro eleva, mostrando que a osmose está funcionando, tá? Então, assim, o conceito de osmose, ele é muito importante para que a gente entenda a pressão osmótica. Digo também aqui para vocês de uma maneira bastante contextualizada. Lembra do peixinho? O peixinho que é marinho e o peixinho que é do Rio Tocantins?
Agora veja o que é que pode acontecer. Quando eu pego um peixe, né, peixinho feio aqui, né? Quando eu pego um peixe do mar, tá? Então, quando eu pego lá o peixe do mar, quando eu pego lá o peixinho do mar, ele está acostumado a ter uma alta concentração salina, certo? Ele está em uma alta concentração salina. O que nós podemos analisar? Que a concentração na parte interna, né, ou a pressão osmótica, já adentrando aqui, a pressão osmótica no interior desse peixe e a pressão osmótica no mar, elas são praticamente o quê? Iguais, deixando com que o peixe tenha seu equilíbrio, tenha sua vida nesse ambiente. Uma adaptação da espécie de viver em águas salgadas. E nem por isso vai morrer por uma desidratação. Não vai, porque a concentração salina no interior desse animal, ele tem uma concentração igual a que contém a água salgada. Deixando assim, então, esse equilíbrio. Agora faz de conta que eu pego esse peixe, né, e trago para um rio de água doce. Eu levo ele para um rio de água doce. Então tá aqui, né? Um rio de água doce. Coloco esse peixe aqui, beleza, né? Coloco esse peixinho aqui de água salgada. Eu coloco esse peixinho aqui de água salgada no aquário, ou então no rio Tocantins, ou no rio Javaé. Agora, meus queridos, a concentração salina, nesse rio é baixa, correto? A concentração salina na água doce é baixa. Por isso que a gente ainda comete o erro de dizer que a água do rio é doce. Mas não é doce, gente, porque não tem, né, a danadinha da açúcar lá. É doce no sentido de que a quantidade de partículas de sais ali dissolvidas são muito pequenas em relação à água. Então, eu tenho uma solução, o quê? Aqui eu tenho uma solução, o quê? Considerada. Eu tenho uma solução hipotônica. E o peixinho lá dentro, eu tenho uma solução muito mais concentrada, chamada de hipertônica. Então, agora, vejam comigo. O hipertônico não é o mais concentrado? Não é o mais concentrado? Da onde ele veio? Se ele veio da água do mar, eu tenho uma alta concentração, certo? Ele veio da água do mar, então o interior dele, nas suas células, essa quantidade de sais minerais dentro das células desses peixes, desses animais marinhos, comparado ao rio, a uma represa, é muito mais concentrado. E aí entra a osmose. Porque hipotônico e hipertônico. O que é que vai acontecer? A água passa do meio hipotônico para o meio hipertônico. O que é que vai acontecer? O hipertônico vai fazer assim, ó, vai atrair água. O peixinho vai puxar água desse meio. Vai ganhar muita água. Esse peixe, ele vai, né, ganhando muita água. O que é que vai acontecer com esse peixe? Ou com outro animal marinho? Tentando colocar ele para viver no rio Gurupi, no rio Javaé, no rio Formoso, no rio Tocantins, né? O que é que acontece? Esse peixe aqui, pessoal, ele vai ficar cada vez mais, o quê? Ó, cheio. Vai ficar o que a biologia chama de túrgida, né? Túrgido. No caso, vai ficar gordinho, né? Vai ficar gordinho. Então, você vai ter um peixe. Você vai ter um peixe, ó.
você vai ter um peixe muito mais gordo, né? Exagerei aqui no rabinho aqui. Você vai ter um peixe muito mais volumoso, porque vai ter a entrada de água, correto? Vai entrar água. E aí, se está ganhando água, a osmose está acontecendo, ou seja, a água passa de uma solução hipotônica, menos concentrada, para o interior desse animal, que a quantidade de sais ali está muito mais elevada. Consequentemente, ele recebe água, ele ganha água. E com isso, ele vai volume aumentando. E isso é bom? Não. O que vai acontecer? Levar a óbito o peixe. Porque ele não está adaptado a viver em ambientes onde a quantidade de água a quantidade de sais minerais é pequena em relação ao ambiente onde ele vivia. Então, não vai ter uma adaptação. Vai chegar ao ponto de estourar, morrer. Pode acontecer de estourar, né? Esse peixe explodir, né? Ter uma explosão ali romper toda as suas células, a sua musculatura, ela se romper e vazar água, como se fosse assim, furando um balão. Fura um balão e pum, estoura. Mais ou menos isso que acontece. Da mesma forma que você pode pegar o peixinho do rio Tocantins, tá? Você pode pegar o peixinho do rio Tocantins. Agora eu estou aqui de posse do rio Tocantins. E o que é esse rio Tocantins? Nós vamos colocar aqui que a água é considerada doce devido à pequena quantidade de sais minerais. Então, nós temos aqui o quê? Bom, é hipotônico, se comparar, certo? Então, é hipotônico. Quantidade de sal aqui comparada ao meio, do outro que é hipertônico, e eu tenho a água doce, né? Eu tenho a água doce. Bacana. Aí eu tenho esse peixe, né? Eu tenho esse peixinho aqui novamente, tá? Ruim de peixe, hein? Ruimzinho de peixe. Para fazer esses desenhos. Mas vale a intenção. Tem lá o peixinho da água doce. O que é que nós vamos fazer agora? Vamos levar ele para o mar. Primeiro nós tínhamos um peixe, um peixe do mar e levamos ele para viver numa água doce. O que é que aconteceu? Uf, morreu. Ganhou tanta água, coitado, que aumentou seu volume. Né? Agora eu tenho um peixinho aqui, um piau de água doce, um tucunaré de água doce, uma piranha de água doce, uma traíra de água doce, e vamos levar ele para um aquário altamente concentrado ou a água do mar. Quando chega na água do mar, eu faço o mesmo esquema. Eu tenho aqui o recipiente, tá? Da água do mar. Eu tenho um recipientezinho aqui da água do mar. E nessa água do mar, nós temos alta concentração salina. Alta concentração salina. Então, o meio é considerado hipertônico. É considerado hipertônico. Uma alta concentração de sais minerais nesse meio, comparada à água doce. E aí eu pego esse peixinho de água doce e trago ele para cá. E aí? O que é que você pode imaginar aqui o que vai acontecer? Lembram? O meio que é hipertônico, a tendência desse meio é fazer com que retire a água do meio mais diluído, menos concentrado, ou o meio hipotônico. Então, a osmose, ela sempre ocorre por meio dessa passagem da água, de uma membrana semipermeável, de uma solução mais diluída ou menos concentrada, para uma mais concentrada, uma mais forte,
ou hipertônica, não é isso? Então, eu estou aqui, concentração salina. Então, nós estamos aqui representando, né, esse aquário aqui, o mar. E aí? O mar não é mais rico em sais minerais? Então, ele vai puxar a água de quem? Do peixinho. Então, o peixe, por meio de suas membranas, vai, ó, perder água. Então, vai saindo água. Olha lá. Certo? Olha lá. Vai perdendo água. Então, essa saída de água por meio da membrana semipermeável que está acontecendo, ó, saindo água, saindo água. O que é que vai acontecer com esse peixe, pessoal? O peixinho que veio de água doce é aquela mesma história do peixinho da água salgada. As concentrações, elas são o quê? Iguais. Tanto na parte interna quanto na parte externa, do meio aonde ele habita. Quando ele sai de uma situação dessa, do mais concentrado ou do menos concentrado, e vai para ambientes mais concentrado ou menos concentrado, você tem que analisar o quê? Quem é mais hipotônico, quem é mais hipertônico. Sempre assim. O isotônico é quando é igual. Então, se ele é da água doce, o meio ali externo e o interno é isotônico. Se o peixinho lá do mar, o tubarão, a baleia que está lá no mar, o cavalo marinho que está lá, a pressão interna, a pressão osmótica, ela é igual à pressão externa do mar. A concentração de sais no mar tem a mesma concentração no interior desses animais, mantendo o quê? Um equilíbrio. Então, ele tem um equilíbrio, ele vive ali, tranquilo, né? Em prol da cadeia alimentar, ele está ali vivendo. Do mesmo jeito, o peixinho aqui da água doce. Mas quando eu tiro um do ambiente, que é adaptado a viver naquele espaço, naquele ambiente, e passo a forçar ele em outro ambiente, são essas condições que eu estou explicando. Aí, o que, é que vai acontecer? Esse peixinho aqui não vai ficar mais gordo, entre aspas, né? Ele vai ficar o quê? Magro. Ele vai murchar igual tomate, igual a carne, tá? Igual lá a lesma, o sapo, ele vai perder água, porque o meio hipertônico, ele atrai, ele retira a água das células. E aí o que é que vai acontecer? Neste caso aqui, se você está vendo, o peixe, ele vai ficar murcho. Ele vai ficar murcho cada vez mais. Né? E vai morrer? Vai, porque ele vai ser desidratado. Né? Um fato é ganhar água, estourar e morrer. O outro vai perdendo tanta água, igual nós, vamos perdendo água quando se alimenta de bastante sais, num churrasco, numa comida que exagerou, a gente bebe muita água. Para quê? Para poder hidratar. Então, esse meio que a gente compara, hipertônico e hipotônico, é em relação à concentração dos sais. E quando fala concentração dos sais, estamos relacionados com o número de partículas desses íons, desse soluto dissolvido na água. Quando eu começar a especificar a parte de pressão osmótica por meio de cálculos, vocês vão ver a importância de se aplicar a pressão osmótica para poder fazer essa correção de concentrações salinas, para mais ou para menos. E aí murcha. Então é como se eu tivesse um peixinho, ó. É como se eu tivesse um peixinho aqui, ó. Ele murchou. Ó, ele murchou. Então esse peixe aí, ele ficou mais magro, né? Magro no sentido de que ele perdeu sua água no interior das suas células por um meio aonde ele chegou e falou: nossa, que água salgada, não vou me adaptar, eu não vou conseguir ficar nessa água, porque eu já estou perdendo água demais. É como se ele estivesse fazendo esse diálogo com ele mesmo, sabe? Estou perdendo muita água e eu estou ficando desidratado. Oh, Deus, o que é que eu posso fazer? E ele tenta beber a água, né? Ele tenta beber a água, só que a água é salgada. E essa água salgada, em contato diretamente com ele, logo, logo ele vai o quê? Óbito. Falecer. Porque ele vai ficar, ao invés do outro, murcho, desidratado. Não dá para viver em ambientes em que a adaptação não funciona.
né? Como pode, né, um peixe de água salgada viver no rio de água doce? E o peixe de água docícola, né, um peixe docícola e não docinho, né, como dizem por aí, docícola, ele vai viver no ambiente marinho, não dá certo. Porque as pressões são diferentes, as concentrações são diferentes e precisam ter esse equilíbrio, tá? Para poder viver no ambiente que as concentrações se igualam. Então, isso é um exemplo de osmose. E a osmose, mais uma vez, eu reforço, vocês jamais vão esquecer, é a passagem apenas da água. Não passa soluto, passa água por meio de quem? Da membrana plasmática. E aqui nesses exemplos, e se eu fosse fazer uma prática em laboratório, professor, qual que é a membrana que eu posso utilizar? Posso utilizar uma cerâmica, né, uma porcelana, uma parede de porcelana, os filtros mesmo de barro, eu utilizo o quê? Porcelana, filtro de barro. Então, tem aqueles filtros que são de cerâmica, que serve também para fazer uma membrana semipermeável, colocar para poder deixar bem fechadinha dentro daqueles compartimentos. Posso utilizar uma cenoura oca, que a cenoura oca ela funciona como uma membrana, eu tiro o miolo dela e ela fica como uma membrana para passagem da água. Pode utilizar papel celofane, aquele papel que você compra em papelarias para fazer N atividades, celofane, você pode colocar ele, ele funciona como membrana. E além disso, bexiga de porco, né? Aquela películazinha do tecido epitelial seca, você adaptando dentro do sistema, tipo um aquário dividido em 2 compartimentos, para ver a permeabilidade dessa água, você consegue montar um sistema bastante interessante, né? Simulando assim a membrana plasmática das trilhões de células que nós temos no corpo. Beleza? Então, fica o conceito aí de osmose, né? Nessa primeira aula, a gente fazendo uma retomada bastante sobre osmose para chegar em pressão osmose. E aqui eu coloco uma hemácia. Vamos imaginar aqui uma hemácia sanguínea. Né? Tem uma hemácia sanguínea, mais ou menos esse formatozinho aqui de um grãozinho de feijão, vamos imaginar ali, ou aquele skinnyzinho que a gente compra salgadinho, imagina. E aqui eu tenho 3 compartimentos. Tenho 3 compartimentos para analisar os meios. Tenho 3 compartimentos, né? Esse aqui, o A, o B e o C. Eu tenho 3 compartimentos. Eu colocando essa hemácia nessa e nessa. Vocês conseguem identificar o meio, se é hipertônico, hipotônico ou isotônico. Quando eu coloquei essa hemácia aqui, veja o que é que aconteceu. Vamos fazer esse aqui. É igual, né? O que é que eu quero dizer? Que essa hemácia colocada dentro dessa solução A, eu tenho uma solução A, solução B, solução C. Tudo bem? Aí, vejam, essa hemácia sanguínea tem a função de transportar o gás oxigênio junto à hemoglobina, pigmento de cor vermelho do sangue, que ajuda a transportar o gás oxigênio para todas as células do nosso corpo. O que é que aconteceu aqui, pessoal? Quando eu coloquei, ó, vamos mostrar o nível aqui, né? Vou mostrar o nível de solução. Quando você colocou dentro a hemácia, ela não sofreu, digamos assim, a alteração esperada. Permaneceu, não foi? Então, nós podemos dizer que tanto a hemácia quanto a solução, podemos dizer que a pressão aqui, ela é isotônica. A concentração salina no interior da hemácia é a mesma da solução A.
Então, vamos dizer que, se tratando de pressão, nós temos a pressão, né? A pressão A igual à pressão interna da hemácia, tá? Então, nós temos aqui uma quantidade de concentrações iguais, tanto da célula quanto do meio que foi preparado, manteve-se essa constante. Um exemplo, quando nós vamos tomar soro na veia, é interessante, você analisa a concentração de sais no soro, tem que ter a mesma concentração do sangue, para manter esta pressão igual, isotônica. Nem para mais e nem para menos, porque pode dar uma alteração, né, nessa circulação sanguínea em função da concentração de sais que você pode colocar para mais ou para menos quando está preparando o soro fisiológico. Então, aplicar soro na veia, né, tem que ter a mesma concentração de sais minerais que o sangue possui. A pressão osmótica do sangue igual à pressão osmótica do soro que é preparado, para ter essa padronização quanto à quantidade ou concentração de partículas, de sais minerais. Então, é um exemplo que a gente coloca para vocês terem essa visão sobre pressão osmótica. E depois eu vou definir melhor, em outra aula, sobre pressão osmótica. Como calcular a pressão osmótica, partindo desses princípios aqui. Então, a hemácia não sofreu deformação. Por quê? As pressões se igualaram. Tá bom? As concentrações são as mesmas. Agora, quando você pega a hemácia e coloca nesse meio aqui, e ela fica assim, o que é que você percebeu? Ela inchou. Ela ficou mais cheia. Então, o que é que você pode imaginar? A hemácia, e aqui eu tenho uma outra concentração nesse recipiente B. Eu tenho uma concentração nesse recipiente B, uma solução. E aí, ó. Aqui é a hemácia. Então, ela ganhou ou perdeu água? Será? Ela ganhou, não foi? Então, esse meio aqui é hipertônico ou hipotônico? E o meio da solução? Ele é hipertônico ou hipotônico? O que é que você pode imaginar aí? Porque se ela está cheia, né, túrgida, como diz lá o termo, é porque ela absorveu, não foi? A água. Ela puxou água. Ela absorveu água. Então, se ela ganhou água, o que é que você pode imaginar em relação aos meios? O interior dela é mais hipertônico e o meio fora é hipotônico. Então, o meio aqui fora, hipotônico. Lá dentro, hipertônico. Então, se o meio interno é hipertônico da hemácia, e o meio fora, que é a solução preparada, ela é hipotônica, então o azulzinho aqui é como se fosse a membrana. Tá? Aqui é como se fosse a membrana. Então vai ter o que? A passagem da água. De fora para dentro. Então você diz que o interior é hipertônico e o meio exterior é hipotônico. Então, se ela ganhou, aí você vai ter a classificação tanto do interno quanto do externo. Tá? Então, quando ganha, aí você fala, nossa, é fácil imaginar, se está ganhando, né, tá puxando essa água de fora para dentro, então dentro é hipertônico. E fora é
hipotônico. Bora ver o próximo exemplo para ver como é que fica? Eu tenho a solução, né? E agora ela vai ficar, ó. Vamos fazer assim, o que a hemácia aconteceu? Então, aqui você tem uma situação P, e agora ali você tem uma situação C. Olha só como que ficou a hemácia. O contrário, né? Então, aqui ela ficou o quê? Ó? Murcha. A hemácia aqui murchou. Agora vamos fazer as comparações. Se aqui ela murchou, se aqui ela está murcha, vai ser uma estrela, né? Mas é o formato da hemácia que ela está se transformando devido à perda de água, não é isso? Então agora ela está fazendo o quê? O contrário dessa. Está perdendo água. Se está perdendo água para o meio externo, significa que o meio externo agora, o meio aqui externo, ele está mais o que, pessoal? Hipertônico. O meio de fora está mais concentrado. E o meio aqui dentro da célula está hipotônico. Então, aqui dentro, fazer assim, ali dentro da célula, a parte aquosa está mais hipotônica, ou seja, menos concentrada. Então, o solvente sempre vai partir do menos concentrado para o mais concentrado. Certo? Então, aqui o que é que você tem? Um meio hipotônico e fora mais concentrado. Se fora o meio é mais concentrado, eu chamo hipertônico. Se o meio fora é menos concentrado, eu chamo hipotônico. E quando são iguais, nós temos o isotônico, que mantém as pressões internas em concentrações iguais. Então, são exemplos que ocorrem, que a gente estava mostrando para vocês lá dos animais, dos vegetais sofrendo processo de osmose. E aqui eu peguei uma célula do sangue, a hemácia, coloquei nessa situação que eu acabei de explicar, e volto a dar mais uma reforçada. O interior, a gente percebe que é mais diluído. É mais diluído. Porque você viu que a célula primeiro, gente, murchou. Então, se a célula murchou, o meio de fora é mais concentrado. Olha o salzinho em cima das coisas. É mais concentrado. Dentro é mais diluído ou menos concentrado. Então, a água ela vai passar por meio dessa membrana, forçando a passar pela membrana semipermeável de dentro para fora. Então, aqui eu tenho um caso hipertônico. Fora, dentro da célula. Hipotônico. Neste caso, a célula agora, ela ficou túrgida. Cresceu. O que é que você vai dizer? O meio fora, ele é hipotônico. Menos concentrado. Então, a água passa para dentro da célula. Por meio da membrana plasmática. E lá dentro da célula é hipertônico. Por quê? Está mais concentrado. Então, se é mais concentrado, rouba água. Fala, vem água. A água passa, entra e dilui as substâncias no interior da célula. Deixando assim, né, a célula mais com sua forma natural. Na medida certa. Aqui não. Aqui você já vê que dentro da célula está com uma quantidade de sais minerais pequena. E a corrente, a quantidade do meio fora da célula, né, o meio exterior da célula, está mais concentrado. E dentro está menos concentrado. Aí o que acontece? As células murcham. É aquela questão, a gente está comendo muito arroz, feijão, carne, muito sal nos alimentos. Já tem sódio na quantidade certa. E quando você acrescenta mais quantidade, o sódio faz com que há um desequilíbrio térmico entre esses dois meios, fazendo com que a gente perca água, né, das células para fora. E isso não é legal porque leva a uma série de coisas. Então, nós temos que ter uma alimentação equilibrada.
E quando a gente tem uma alimentação equilibrada, as células não sofrem deformação. As hemácias, assim como outras células, elas mantêm seu formato côncavo, belezinha, sem sofrer deformações bruscas. E quando sofre deformações, é porque algo está desequilibrado, precisa de ajustes, né, na fisiologia do corpo humano. Beleza, pessoal? Eu acho que essa é a mensagem aí que eu estou passando para vocês. De osmose de uma maneira mais clara, mais simples, né? Eu fico para lá, para cá, para tentar deixar vocês ter uma visão melhor dos experimentos. Tudo bem? Então, sempre eu vou ter na osmose esses meios que vale relembrar sempre. Isotônico, o hipertônico e o hipotônico. Das maneiras como relacionamos com a quantidade de sais. Certo? Então, se tiverem algumas dúvidas, façam seus registros, entre em contato comigo depois, pelo chat, ou podemos fazer uma live novamente. Dê seu joinha lá, curte lá para nós. Essas aulas, elas estão entrando na sua casa, por meio do seu celular, do seu notebook, do seu computador de mesa, né? Tem tantas outras aulas, mas aqui a gente procura também focar exatamente dentro da ementa, dentro dos conteúdos que são elencados. E assim a gente vai fazendo nossas aulas de uma maneira simples, tranquila, contextualizando sempre, levando essas informações da melhor maneira possível aí para vocês. Na próxima aula eu volto e aplico exatamente a pressão osmótica, fazendo uma retomada da osmose, mas com aprofundamento da pressão osmótica, revendo, assim, algumas situações de concentrações. Então, trabalhar a pressão, trabalhar a osmose, trabalhar o transporte de membrana, é trabalhar também com as concentrações. As concentrações diversas que envolvem as soluções. Tudo bem? Então, desde já peço que vocês assistam às outras aulas relacionadas às soluções. E nas próximas eu aponto para vocês o que é pressão osmótica.